e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços,
dia! Feliz sábado, galera! Que bom, né? Temos uma live hoje para matar um pouquinho a saudade. Que tal, hein? Então, confesso que eu estou nervosa, né? Isso não é nenhuma novidade, né? Então, a gente está iniciando a nossa live. Vocês podem interagir, digam se vocês estão gostando ou não. Pode ficar bem à vontade, tá? E para nós iniciarmos, a gente vai começar com uma oração. Então, peço para que fechem seus olhos aí onde você está. Obrigada por permitir que a gente entre na casa de vocês. E vamos orar, falar com Deus, tá? Querido, amado Deus, obrigada, Senhor, por mais um sábado em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por ter providenciado tudo para que consigamos fazer essa live, Senhor. Abençoe cada filho teu, cada lar aqui representado, Senhor, cada lar onde nós estamos chegando, Senhor, que tu possa abençoar a todos. Abençoe, Senhor, também essa programação, esteja conosco, esteja com cada participante, Senhor, e que tudo saia de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também. Bom dia, gente. Agora eu quero saber se vocês vão cantar com a gente. Depois comenta aí se você cantou. Vamos começar com a música tema jovem desse ano, Tudo por Ele. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma
só por Ele, a Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele, a Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele. Amém. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Bom dia, pessoal. Feliz sábado a todos. Bem-vindos à nossa live. E vamos dar início, então, ao estudo da lição, a recapitulação do que a gente estudou durante essa semana. Primeiramente, sejam todos bem-vindos, né? Aqui também, na casa do Genial e na Carmen, que abriram as portas para a gente poder estar disponibilizando, né? Dividindo com todos nesse momento de pandemia aí que a gente está em isolamento social, mas graças ao nosso Deus também, porque nós temos a possibilidade de usar essa ferramenta tão maravilhosa, extraordinária que é a internet, para poder estar dividindo aí com vocês, né, a mensagem que o nosso Deus nos deixou. Então nós vamos recapitular aqui a lição dos jovens, primeiramente, né? Peço que vocês comentem também, né? Não é porque a gente está aqui fazendo a live que a gente não quer que vocês interajam, né? Por favor, coloquem nos comentários aí, né? O que vocês entenderam, o que vocês aprenderam, se vocês têm alguma dúvida, né? Até para a gente poder, para as próximas lives também, né? A gente está aprendendo, essa é uma das primeiras, então para a gente poder dividir isso nas próximas também. A gente não sabe até quando que vai continuar esse momento aí, né, de Pastor, ora para nós para começar de pandemia. o estudo da lição. Bom dia a todos. Vamos orar então? Incline a sua fronte onde você está. Pai eterno, obrigado, Senhor, pelas tuas muitas bênçãos que derramas sobre nós a cada dia. Obrigado pela vida, pela compreensão do teu amor e também, Senhor, pelo entendimento das tuas verdades que nos auxiliam a compreendermos o momento em que estamos vivendo e, ao mesmo tempo, ó Pai, essas verdades nos enchem de confiança e de esperança num futuro certo e perfeito que tens para nós. Obrigado por estarmos juntos como os teus filhos, como o teu povo nesta manhã. Que agora o teu Santo Espírito nos conduza ao recapitularmos o estudo da tua palavra e que possamos fortalecer em nós as lições importantes também
para o nosso preparo, a fim de muito em breve vermos Cristo voltando e estarmos ali em pé, para sermos chamados e convidados ao reino eterno. Pedimos estas bênçãos, que Tu abençoes cada um dos nossos irmãos, irmãs, jovens, famílias que estão acompanhando a programação nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pessoal que está assistindo aí, aproveitar e pedir para compartilharem o link aí, fiquem à vontade, compartilhem o máximo possível, que atinja o máximo de pessoas possível. Amém. Então, nós vamos começar pela lição dos jovens, né? Que tem como título, essa semana, qual é a sua missão? Um ponto que eu achei bem interessante na lição de sábado dos jovens eu copiei aqui, coloquei no meu resumo, se não soubermos quem somos, não saberemos o propósito para qual fomos criados. Então, a gente tem aqui, que é o ponto-chave da nossa lição, né? O que eu entendi, pelo menos, né? Espero que vocês compartilhem do mesmo entendimento que eu, é sobre a nossa identidade, né? Quem somos? Por que nós fomos criados, né? É uma grande pergunta, né, pastor, que a humanidade tem, uma grande dúvida, né? Muitas pessoas têm. Quem eu sou, onde eu estou, por que eu estou aqui, qual é o propósito da minha vida, né? Então, assim, isso é uma coisa que muitos cristãos, né, acho que não pararam para pensar, né? Às vezes a gente vive ali a tradição, né, a cultura, né, como a gente vê na lição dos adultos, mas quem realmente eu sou? Qual é o propósito da minha existência, né? Qual é o propósito? Qual é a minha missão aqui na Terra? E na lição dessa semana, nos jovens, a gente viu como um ponto-chave, o exemplo-chave, a história de Moisés, né, que foi uma história que, dentro desse ponto de vista da identidade, eu nunca tinha prestado atenção. E eu achei tão importante, tão bonito, né, e fiquei muito orgulhosa enquanto mulher, né, porque o foco foi Joquebede, né? Então, Joquebede, ela tinha uma missão, né, e ela tinha consciência dessa missão, né? Ela e o esposo tinham naquele momento ali de medo, né? Porque o faraó tinha decretado a lei, né, de que todos os filhos homens, né, filhos de judias, né, do povo judeu, tinha que ser assassinado. Então, eles tinham uma lei. O povo estava se multiplicando demais, né? Exatamente, o faraó estava furioso, né? Então ele decretou que todas as crianças deveriam ser assassinadas. E Joquebede e Arão sabiam, né, que estava acabando aquele período de aflição, dos 400 anos de aflição do povo, né, de Israel, e sabiam, né, que Deus mandaria, né, uma pessoa para poder salvar, né, para poder guiar esse povo. E, né, o que eles pensaram? Eles não tinham a certeza que seria Moisés, né, pastor? Mas eles sabiam da promessa, né? Então, eles tinham a consciência da missão de todos, né, de todo o povo, não só deles, mas de todo o povo, de que eles deveriam fazer alguma coisa. Então, veja, Juliana, que interessante. Veja que interessante, Juliana, que a compreensão, né, o conhecimento desta verdade, de que viria um libertador, levou eles a não cumprir a ordem do faraó e a proteger o filho, crendo que, quem sabe, não poderia ser aquele menino, né? Exatamente, o futuro libertador. Então veja como é importante a gente conhecer as coisas, compreender as coisas. E é isso que Deus deseja também conceder a nós, essa compreensão. Exatamente. Assim como a gente vê também na lição dos adultos, né, referente à palavra de Deus, né? Então, além de ter ciência, de ter noção e plena convicção, né, acreditar, ter fé na promessa, né, eles tinham como base também as escrituras, né, pastor? Então, eles tinham fé, né, Joquebede orou, e naquele momento, quando eles não puderam mais esconder Moisés em casa, então o que ela fez? Ela fez um cesto, colocou uma criança no rio, né, o rio Nilo, né, que a gente sabe que é um rio, exatamente. Hoje a gente, se tu vai na internet, vai dar uma pesquisada no rio Nilo, não deveria ser muito diferente daquela época, os maiores, né, pastor? do mundo, né? Exatamente. Então colocou um bebezinho num cesto, né, e colocou a filha para cuidar. Também tinha, né,
né? Assim como eu vejo a história um pouquinho mais à frente de Moisés e Joquebede, né? A educação, a criação que ela deu para Moisés, com certeza ela deve ter dado a mesma educação para Miriam, né? Então ela tinha certeza daquela missão de que era proteger o irmão. E o quanto esses pais não oraram, né, pastor? Porque a gente não sabe quanto tempo Moisés ficou nesse cesto, né? Quanto tempo ele ficou lá ainda sendo... né? Mas imagina a aflição da mãe, né? A oração dela, que deve ter sido uma oração muito fervorosa, né? Ela deve ter tido muita fé, muita confiança em Deus, para que Deus protegesse o filhinho dela naquele cesto. E Deus, né, mandou ali a princesa, e a princesa veio. E diz na Bíblia que Moisés era um bebê muito bonito, né? Que a princesa olhou para ele, se apaixonou e Miriam aproveitou a oportunidade e disse que tinha uma mulher, né? E então Joquebede acabou criando o próprio filho. Nesses 12 anos que ela teve, né, ela deve ter aproveitado cada segundo para educar Moisés da maneira correta, né, colocando nele a identidade do seu povo, né, a cultura, mas acima de tudo a identidade, mostrando a ele que ele era um servo de Deus, que ele era um filho escolhido, que ele tinha uma missão a ser cumprida, né, que eles tinham que estar à disposição, né, para essa missão poder ser cumprida, né? Então, assim, eu achei, assim, desse ponto de vista de identidade, que eu nunca tinha prestado muita atenção, bastante importante isso para a gente trazer para a nossa vida hoje. O exemplo de Moisés até pode iniciar o estudo dos adultos. O estudo dos adultos não se aprofundou tanto na história de Moisés, mas pelo exemplo dele a gente consegue ver o que foi tratado aqui. Que Moisés ele foi ensinado numa cultura tanto dos judeus quanto dos egípcios, porque ele teve as duas culturas, mas a mãe biológica dele ensinou também a cultura do povo judeu, inclusive as suas tradições. E a lição, ela traz isso, que mesmo que a gente queira viver somente pelo que está escrito nas Escrituras, querendo ou não, ela sempre vai ser influenciada pela nossa tradição, pelo nosso raciocínio, as nossas experiências de vida, e tudo bem, não tem problema. A questão que fica é qual desses aspectos que está influenciando mais o teu entendimento. Então, tu tem que pensar bem. A Escritura tem que ser a primeira coisa que tu deve pensar, mas é claro que tu vai entender a Escritura por todos esses outros meios que tu está inserido. Inclusive aqui a lição ela começa elencando as 5 diferentes fontes que influenciam a nossa interpretação da Bíblia, né? E são aqui por ordem que está colocado na lição: a tradição, a experiência, a cultura, a razão e a própria Bíblia, né? A gente não precisa pensar muito para entender que a Bíblia deve ser a nossa principal fonte. Mas falando dessas outras fontes também, é inegável que todas elas, inclusive a própria razão, tem muita, que é o que menos a gente coloca nessa conta, tem muita influência na nossa interpretação da Bíblia. A tradição, uma influência incrível, muito grande. A cultura, então, hoje em dia, principalmente, onde somos bombardeados pelas redes sociais, essa época do advento da internet, a cultura secular, ela nos cerca de todas as formas, principalmente os mais jovens. E a Bíblia, qual é o papel que ela tem nisso tudo? O que o senhor tem a nos dizer, pastor? Olha, Geniel, a base para nós é a própria vida de Jesus. E Jesus esteve sujeito a todos esses elementos, certo? E a atitude dele, né, a manifestação dele, demonstra aquilo que é o ideal. Então, ele procurava se ambientar, né, se contextualizar, mas diante de alguma questão vital, então a base autoritativa sempre era a palavra de Deus. Sempre as Escrituras. Exatamente. E aí ele se voltava para lá. Certo? Inclusive ele cita, né, quando logo depois do seu batismo, inclusive eu queria apontar a questão do batismo de Jesus, fazendo um link com a lição dos jovens, que eu também nunca tinha me percebido disso, quando o próprio Deus fala: eis meu filho amado em quem me comprazo, né? Ele está reforçando, ele está confirmando a identidade de Jesus como sendo o Messias. Para ele e para os demais também. Exatamente, né? Exatamente.
E logo depois do batismo de Jesus, onde ele vai para o deserto e fica os 40 dias, todas as tentações que ele passa ali com Satanás, como ele responde a todas elas? Eu aprendi com a minha mãe que deve ser assim, ou aprendi com o meu meio que deve ser assado? Não, né? Em todas as provações que ele sofreu, ele responde enfaticamente: está escrito. Certo. Então, Geniel, voltando aqui um pouquinho, né? Quão importante, como a Juliana já colocou lá na introdução, quão importante nós compreendermos a nossa identidade, certo? Quem somos? Ali, como tu mencionaste, no batismo, Deus estava agora tornando pública a identidade de Jesus, até porque a sociedade da época contestava a identidade dele, certo? E agora Deus está dando, então, a verdadeira identidade dele para ele mesmo, para que não houvesse dúvidas, e para os demais também. E da mesma forma, Deus também nos dá uma identidade, né? Já nos deu lá no princípio, na criação, certo? E hoje ele nos dá também uma identidade baseada na redenção, né? Que é naquilo que Jesus fez por nós diante do próprio plano da redenção. Então, isso tem que estar bem claro, né, na mente de cada jovem, né, de cada um de nós, está bom? Quem nós somos, está bem? E aí, então, entra depois a segunda parte da lição, que se nós entendemos quem nós somos, então nós temos que entender também a missão que temos. E buscando alguns desses tópicos aqui para a gente explorar no pouco tempo que a gente ainda tem, para a gente explorar um pouquinho mais. A razão, por exemplo, nós como cristãos que acreditamos na Bíblia, que acreditamos no nascimento sobrenatural de Jesus, todos os milagres que ele fez, ao contrário de Thomas Jefferson, que tá colocado aqui, que só por uma curiosidade, ele teve, eu me permito dizer, a audácia de reescrever o Novo Testamento, excluindo todos os milagres de Jesus, todas as passagens sobrenaturais, baseado apenas na razão. Então ele tirou a própria essência, né, das Escrituras, né? Mas nós devemos tirar a razão totalmente dessa equação, ou devemos ter um equilíbrio? O que vocês acham? Quando nós falamos de evangelho, quando nós falamos de revelação, nós acreditamos no sobrenatural, nós acreditamos, óbvio que sim, acreditamos muitas coisas pela fé, mas a razão ela tem que ser totalmente posta de lado? Claro que não. Inclusive, aqui nos comentários da lição dos adultos, mostra como Jesus perguntava frequentemente: o que vos parece? Ou o que tu acha? Tu não leu? Então, ele pede isso da gente. E eu achei interessantíssimo uma frase que está no livro O Fim do Método Histórico Crítica, de Gerhard Meyer. Ele diz o seguinte: um método crítico possivelmente falhará, porque apresenta uma impossibilidade inerente, pois o aspecto correspondente ou contraponto à revelação não é a crítica, mas a obediência, não é correção, mas é um deixe-me ser corrigido. Então, quando a gente coloca muito peso na razão, a gente acaba criticando demais. Então, a gente tem que sempre manter o equilíbrio. E como o pastor falou, o melhor exemplo é Cristo, porque Jesus ele conseguiu colocar cada método teórico em perfeito equilíbrio com a palavra de Deus. E quanto à experiência, pastor, esse é um tema também muito rico, né? O que vocês me dizem, assim, tipo, por exemplo, eu estava lendo no aplicativo da Bíblia que eu tenho no celular, os textos sugeridos aqui quando a gente estava estudando sobre a experiência, e o meu celular ali, quando o aplicativo da Bíblia que eu uso, ele coloca um título para cada bloco, e o título do bloco desses textos que eu li dizia assim, ó, a lábia do diabo. Eu fiquei pensando, a lábia do diabo, cara, foi muito direto, assim, entendeu? Foi muito, muito direto, assim. Então, tipo, nós podemos confiar só nas nossas experiências, ou nós estamos sujeitos a interferências externas e podemos cair na lábia do diabo? Este é um risco que existe, mas Deus é um Deus que corre riscos, certo? Aqueles riscos dentro, né, da limitação necessária, está bem? E Deus decidiu correr esse risco, né, nos dando a possibilidade de termos a experiência também como algo, né, pertencente ao nosso universo, certo?
E ela faz parte, né? Não tem como. A nossa religião, ela não é tão somente doutrinas, né? Não, ela envolve a parte experiencial também, porque o nosso Deus, como eu já comentei em outro momento aqui com vocês, né? Ele é um Deus experiencial, certo? Tanto é que ele se compõe de 3 pessoas. Ele poderia ser uma pessoa só, não, mas ele se compõe de 3, porque existe algo, né? Que é o relacionamento, que é a experiência, e isso faz parte do nosso ser, é inerente a nós, e é inerente ao próprio Deus, de quem somos a imagem, está bom? Então a experiência tem a sua relevância, certo? Só que, outra vez voltamos, né? O equilíbrio é importante, e o ponto fundamental é a palavra escrita daí, que é a que rege, que é a que normatiza, né? Até mesmo a experiência, certo? Respeitando a nossa individualidade também, ok? Eu ia comentar quase a mesma coisa, pastor, que eu achei bem interessante quando eu estudei a lição dos adultos, né? Essa parte da experiência. E a gente vê também assim, quando a gente vai... Quando eu era criança, a gente participava muito das séries de conferência. Né? Então, geralmente, um pastor que vinha para fazer essas séries de conferência, eram pastores riquíssimos em experiências vividas. Né? Então, a experiência é bastante importante, né, também, na hora de a gente pregar o evangelho para as pessoas, né? Porque uma experiência vivida demonstra, às vezes, para aquela pessoa que não conhece, né, a palavra de Deus, né, verdade naquilo que eu estou pregando, né? É uma coisa que eu vivi, né? Em contraponto, a gente tem essa parte do querer experimentar coisas que nós não devemos. Então, mais uma vez, como o pastor falou, né? Que as nossas experiências, elas devem ser sempre baseadas, né, na palavra de Deus, sempre buscando, né, a direção do Espírito Santo, né, para que a gente não caia na lábia do diabo. Com certeza essa lição, como todas as outras, a gente poderia ficar falando muito mais tempo, né? Mas, para encerrar, eu acho que... Vou deixar uma pergunta para vocês, eu quero que vocês respondam aí em casa. Mas é importante a gente entender que todas essas influências são positivas, mas também podem ser negativas. Então, eu deixo a pergunta para vocês. A que fonte concedemos autoridade suprema e final em matéria de fé e prática? Fica aí o questionamento. Geniel, pode fazer a oração para a gente encerrar? Temos mais um minutinho, vamos aproveitar? Um pouquinho menos. A lição o encerramento da lição dos adultos aqui fala sobre a Bíblia, né, como sendo a nossa única fonte de fé, de doutrina, enfim. E daí, quando eu estava lendo aqui, eu pensei, isso aí me lembra um termo que se chama princípio da sola escritura. E depois que acabei a lição, fui dar uma olhadinha na da semana seguinte, e é esse o título da lição da semana que vem. Então, eu deixo um apelo para todo mundo, assim, aproveitem a lição da semana que vem, porque eu garanto para vocês, é um assunto muito importante, muito rico, muito importante nos dias atuais, onde nós temos alguns movimentos que questionam a autoridade única e exclusiva da Bíblia nos nossos assuntos de fé. Então, é um assunto que todo adventista deve se aprofundar mesmo na lição da semana que vem. Eu queria aproveitar esses minutinhos finais aqui, esses momentos finais, para enfatizar esse ponto. Maravilha, genial, é exatamente isso. Então, né, esse princípio da sola escritura é um princípio que foi resgatado, na verdade, na época ali da Reforma, né, especialmente com Lutero, foi o que deu mais ênfase a este princípio, e nós, como adventistas, né, também primamos por este princípio na nossa prática e, ao mesmo tempo, né, incentivamos cada um a buscar viver esta realidade, né, da fundamentalidade e da firmeza, né, eterna da Escritura de Deus. Queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo, queria agradecer aos participantes aqui. Foi feito a nossa Escola Sabatina de uma forma diferente hoje, mas acreditamos que estamos usando os recursos que Deus nos dá da melhor forma e pedimos a Deus que Ele leve essa mensagem a quem realmente está precisando e que faça muito proveito. Vamos orar, pessoal? Vamos orar, por favor? Senhor Deus, muito obrigado por esses momentos que Tu nos concedeu, Senhor, onde podemos recapitular essas lições que Tu nos deixou, Senhor. Nos aprofundar pouco devido ao tempo, Senhor, mas conseguir dar uma pincelada nesses assuntos que tanta diferença fazem em nossas vidas. Eu peço uma bênção especial sobre os momentos a seguir, Senhor, sobre cada família, sobre cada pessoa que está assistindo, Senhor, essa live, e que Teu Santo Espírito esteja tocando o coração de cada um.
pedimos também, Senhor, que Tu renove a esperança em nossos corações e que muito em breve, Senhor, estejamos contigo no reino dos céus. Por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Provai e vede. História de hoje: de mineiro a chefe. Oyum é uma região localizada a 4.000 metros de altura, nas montanhas do Peru. Este é o Máximo, empregado de uma mina de carvão, e que está prestes a tomar uma decisão importante em sua vida. Boa tarde. Engenheiro, eu queria conversar com o senhor. Eu quero ser adventista do 7º dia, engenheiro, e tomei a decisão de servir a Deus junto com a minha família. E quero, na verdade, parar de trabalhar aos sábados. Gostaria que o senhor me liberasse aos sábados. Olha, meu estimado, a empresa precisa de pessoas que possam trabalhar em tempo integral, todos os dias da semana. Agora, se o senhor quer ser adventista, quer ir à sua igreja, por mim tudo bem. Mas aqui não, o senhor está despedido, pode se retirar. Com muita tristeza no coração, Máximo desceu a montanha, sabendo que a partir daquele dia já não teria trabalho. Como poderia manter a sua família? A empresa não pagou tudo o que lhe era devido, e por se sentir vítima da injustiça, buscou um advogado para que o representasse num julgamento. Ele não o conhecia, mas infelizmente não tinha mais opções naquela cidade tão pequena e afastada dos grandes centros urbanos. Doutor Miguel, eu vim aqui para contratar os seus serviços. Seu Máximo, eu revisei os seus papéis e acho que o senhor pode entrar com uma ação para receber tudo o que tem direito pelos anos trabalhados. Então, seu Máximo, podemos entrar com uma ação na justiça agora mesmo. Está de acordo? Sim. Conforme o combinado, o senhor deve pagar pelo meu trabalho a quantia de R$8.000. O senhor tem o dinheiro? Tenho sim. Máximo não consultou a Deus para tomar aquela decisão. Acreditando que estava fazendo o correto, atuou por conta própria. Aquele advogado atuou de má fé. Não entregou os papéis na justiça e se mudou para Lima, levando todo o dinheiro de Máximo. Muito triste e sem saber o que fazer, Máximo subiu a encosta de uma montanha e implorou a Deus por misericórdia. Sua família estava sofrendo, e a filha mais velha, ao vê-lo sem trabalho, algumas vezes foi muito dura com ele. Ô pai, até quando você vai ficar sem trabalhar? Eu só te vejo deitado num sofá vendo televisão. O senhor acha que vai pagar os meus estudos com o quê? Como a gente vai conseguir viver? O senhor tem que fazer alguma coisa, pai. Não pode ficar assim, não. Pelo menos, aprende a cozinhar. E sai pela rua vendendo comida para que possamos ter uma vida decente. Máximo, a nossa filha tem muita razão, porque você já está sem trabalho há muito tempo. Acho que ela nos deu uma boa ideia e eu vou te ajudar, tá bom? Máximo trabalhou como mineiro durante toda a sua vida. Como ele faria o que sua filha disse? E aprenderia a cozinhar de um dia para o outro? Atualmente, ele e sua esposa saem todos os dias para vender comida pelas ruas da cidade. Eles ganham mais com este trabalho do que ganhavam com um salário de mineiro, sem contar que eles têm a garantia de não ter que trabalhar aos sábados. A história de Máximo talvez seja parecida com a sua. Na simplicidade desse testemunho, aprendemos duas lições. Diante de uma situação inesperada de desemprego ou de ter que recomeçar uma vida, busque a Deus em primeiro lugar. Se humilhe diante dele e, a partir daí, busque um trabalho que esteja ao seu alcance e se capacite para realizá-lo.
Irmãos e amigos, agora chegou a hora de participar de um momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Provai e vede. Diante da pandemia do Covid-19, nós somos desafiados a ter uma vida de oração, a clamarmos e buscarmos pelo poder do Espírito Santo. Não apenas orar, continuaremos adorando o nosso Deus através do nosso culto, não mais agora dentro da igreja, mas em nossas casas. Esse é o momento de aprofundarmos o nosso relacionamento com a nossa família. A igreja está disponibilizando algumas plataformas para que você continue adorando o seu Deus em sua casa, em família. Assim como a TV Novo Tempo, teremos culto pela TV Novo Tempo, teremos cultos também através do Zoom com o seu pastor distrital. O formato é diferente, mas a essência é a mesma, a adoração. Diante do culto em nossos lares, precisamos utilizar os 4 elementos da adoração, como oração, o estudo da palavra, o louvor e a fidelidade através dos recursos. Para que você possa adorar a Deus através dos recursos, a igreja está disponibilizando uma plataforma chamada Seven, onde eletronicamente você poderá ser fiel a Deus através dos dízimos e das ofertas dentro da sua casa, em seu culto familiar. Também você pode fazer uma transferência para a conta da sua igreja local. É só você entrar em contato com o seu tesoureiro e pegar os dados para que dessa maneira você continue adorando o seu Deus. Mas caso você tenha alguma dúvida, você poderá entrar em contato conosco aqui na associação através do 0800 757 7070 ou através do WhatsApp 98100 3146. No momento em que a nossa adoração coletiva foi privada, é uma oportunidade de nós aprofundarmos a nossa adoração em família. Lembre-se, um novo formato, a mesma essência. Agora voltamos com mais uma música e espero que você esteja cantando aí conosco na sua casa. Vamos cantar sobre a nossa esperança de que um dia Jesus vai voltar. Saudade. Saudade,
Bom dia, feliz sábado a todos vocês que nos acompanham nesta manhã. Como é agradável podermos estar juntos, não é? Mesmo que pela distância, não é? Separados, mas unidos na fé, unidos no Espírito, unidos na adoração. Que Deus esteja abençoando aí a tua vida, a tua família, nesta manhã de sábado. E é uma alegria podermos transmitir, não é? Este culto aqui para vocês também. E antes de entrarmos no estudo da palavra do Senhor, eu quero convidá-los a termos uma oração ao nosso Deus agora. E eu te convido a inclinar a tua fronte onde você está e juntos erguermos esta prece ao Senhor. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por todas as tuas bênçãos, muito obrigado por este sábado maravilhoso, muito obrigado, ó Pai, porque nos dás a confiança, a esperança de que muito em breve teremos uma grande celebração juntos a Ti na eternidade. Teremos o privilégio, Senhor, de nos unirmos aos anjos em louvar ao Teu grande nome por todas as Tuas bênçãos, pela grande obra que fizeste em nossa redenção e por toda a eternidade exaltaremos a Tua bondade para com as Tuas criaturas. Pai amado, agora pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco, que Ele, Pai, nos fortaleça na fé, na compreensão da Tua palavra e na certeza de que muito em breve veremos o nosso Salvador retornando em glória e majestade. Estende a Tua graça, a Tua paz a todos os nossos irmãos, aqueles que nos acompanham nesta manhã. Que a Tua mão também se estenda, Pai, àqueles que têm dificuldades, estão, quem sabe, num leito de enfermidade, estão preocupados, aflitos, ansiosos. Que a Tua paz se estenda a eles também e que as Tuas promessas sejam fiéis e verdadeiras a todos os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, eu queria iniciar comentando com vocês algo que eu pensei de uma leitura que eu fiz essa semana. É um livro que eu já li no passado e eu estava até relendo, né, por alguns motivos essa semana. E ali eu encontrei uma historinha interessante. Esta historinha, não é? Tem uma mensagem que eu gostaria que você refletisse aí na tua vida, na tua realidade, onde quer que você esteja. Eu sei que há pessoas de vários lugares nos assistindo, né, de várias cidades, está bem? Irmãos, nossos amigos, enfim, que você possa, né, tirar lições para a tua vida. E então essa história dizia que certo dia um pai de família se acordou pela manhã bem cedo e percebeu que o tempo, né, estava chuvoso, estava ali sobrevindo um temporal à cidade. E então ele se levantou pensando agora que ele necessitaria de um guarda-chuva para ir até o ponto do ônibus e dali então dirigir-se para o seu trabalho. E aquele homem foi até uma pequena área de serviço em sua casa e ali, ao tentar pegar um dos guarda-chuvas, percebeu que havia uma boa quantidade, cerca de uma dúzia mais ou menos, mas a maioria deles estava, né, com defeito, estava danificado. Por fim, ele escolheu um, não é, que estava em situação razoável, não estava 100%, mas seria possível utilizá-lo. E então agora, nos seus pensamentos, não é, decidiu levar os demais para serem consertados. Próximo do local onde ele trabalhava, havia um senhor já de idade que tinha, né, como trabalho ali, como sua atividade, né, consertar guarda-chuvas. E então ele colocou aqueles, né, que estavam danificados debaixo do braço, abriu aquele que estava em condições razoáveis de ser usado, né, e assim foi até o ponto do ônibus, dali dirigiu-se ao seu trabalho. Só que antes de começar o seu turno lá no trabalho, na empresa, ele foi até ali onde o senhor, não é, atendia, e então deixou ali com aquele senhor pedindo: se for possível o senhor consertar para hoje, eu agradeço. E aquele senhor disse: está bem, passe aqui no final da tarde e quem sabe eu terei alguns já em condições. E assim o homem agora dirigiu-se para a sua empresa, cumpriu a primeira parte do seu turno de trabalho e no intervalo para o almoço, ele dirigiu-se a uma pequena lancheria que havia ali próximo. Sentou-se lá, alimentou-se e quando foi sair, pagou, logicamente, e ao dirigir-se para a porta, distraído, acabou tomando o guarda-chuva de uma outra pessoa que estava ali também se alimentando. Quando já estava chegando à porta, ele percebeu que alguém tocou no seu braço e disse: Senhor, esse guarda-chuva é o meu, acho que o senhor se enganou. Ele disse: me desculpe, é verdade. Eu agora lembrei que, na verdade, eu nem trouxe o meu, eu deixei lá na empresa, né? Eu vim sem o guarda-chuva, me perdoe. Né? E
devolveu para a pessoa e foi embora para o seu trabalho. Retornou então ao turno, cumpriu, e ao final da tarde passou lá na empresinha ali daquele senhor idoso, pegou os guarda-chuvas que já estavam prontos, mais ou menos uns 7 ou 8, colocou debaixo do braço e então dirigiu-se ao ponto do ônibus para retornar, não é, para a sua casa. Está bem? Programação ao vivo é assim, não se preocupe, certo? E então, não é, ao sentar-se ali no ônibus, estava absorto em seus pensamentos, quando logo em seguida percebeu um rosto conhecido, uma fisionomia conhecida dentro do transporte. Ao olhar para a pessoa, percebeu e relembrou que era justamente aquela pessoa de quem ele havia tomado o guarda-chuva por engano lá na lancheria. A pessoa deu um sorriso um tanto quanto, né, irônico, e disse assim: olha, vejo que você foi bem sucedido hoje. E ali aquele homem agora, né, envergonhado, pensou, né, em tudo que havia acontecido, está bom? E eu não sei se você já passou por uma situação semelhante assim na sua vida, ok? Na conclusão daquela pessoa, ele era um ladrão de guarda-chuvas, certo? E agora estava voltando, né, com 9, 10 guarda-chuvas ali para casa, ok? Bem, o maravilhoso de tudo é que o nosso Deus é um Deus bondoso, um Deus sábio, um Deus perfeito. Ele nos recomenda nós termos cuidado em julgarmos as pessoas, porque Ele mesmo nos julga de uma forma totalmente diferenciada. Eu queria te convidar para nós fazermos um exercício agora aqui com um personagem bíblico. Vou te desafiar a usar um pouquinho a tua memória, certo? Eu tenho alguns jovens aqui que estão, não é, apoiando aqui a programação, estão fazendo parte do programa de hoje, e eles talvez, né, vão me ajudar. Ou não, fiquem à vontade, certo? Vou pegar Davi, um personagem muito conhecido da Bíblia, e eu te perguntaria, você lembra agora o nome do pai de Davi? Está autorizado a falar, não lembram? Jessé, certo? Ok, já perderam pontos, né? Vamos para a segunda pergunta. Vocês lembram o nome do avô de Davi? Veja bem, não é? Você em casa consegue lembrar sem abrir a Bíblia? Depois eu vou te dar o texto onde estão todos os nomes, tá? O nome do avô de Davi, Obed, certo? E o bisavô de Davi, vocês sabem dizer quem era ou não? Eu estou forçando um pouquinho, né? Mas é um exercício de memória, eu sei que alguns conseguem. O bisavô de Davi era Boaz. Você lembra de Boaz ou não? Que história você lembra de Boaz? A história de Ruth, certo? Boaz foi aquele bom homem que casou com Ruth. Agora eu vou te fazer só mais uma pergunta, essa eu sei que é bem difícil. Quem era a mãe de Boaz? Difícil? Mas eu já vou dar o nome e ela é conhecida sua, ou pelo menos, né, o nome dela, certo? O nome da mãe de Boaz era Raabe. Quem era Raabe? Aliás, se você quer ver aqui a genealogia, que inclui Davi, inclui Jesus também, está em Mateus capítulo 1, está bom? Eu quero te convidar a ler um texto bíblico sobre Raabe. O que Deus percebeu? Como que Deus julgou Raabe? Hebreus 11, verso 31, certo? Hebreus 11, verso 31. Olhem, ali é o capítulo onde nós encontramos o que normalmente chamamos de a galeria da fé. E Raabe está aqui. Só que Deus a identifica, não é, com a realidade com a qual ela esteve ligada, certo? E lá no verso 31 diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz aos espias. Vejam que interessante. Deus, ele não prejulgou Raabe por aquilo que ela era num dado momento de sua vida e de sua experiência. Raabe era uma moradora de Jericó. Jericó estava destinada à destruição pelo próprio Deus, porque era uma sociedade dominada pelo mal. Raabe pertencia ali à sociedade cananeia de Jericó. A sociedade cananeia era uma sociedade, né, predisposta ao mal, à maldade. Eram servidores, por exemplo, adoradores de Moloque, aquele deus, que era referido em uma estátua de metal, com as mãos estendidas.
E ali, então, eram sacrificadas crianças quando aquela imagem de metal era aquecida extremamente. Ali eram postas crianças para morrerem, não é? Então, vejam quanta maldade, que pai, que mãe faria isso com seu filho, mas eles faziam isso com naturalidade, sem nenhuma dificuldade, está bom? E por assim, né? Estarem acostumados a fazer o mal, então Deus já havia esgotado a sua misericórdia para com eles, e por isso foi definida a destruição de Jericó inteiramente, não iria sobrar nada, nem ninguém. E lá no meio daquela cidade havia esta mulher Raabe, e esta mulher agora recebe a visita de 2 espias, entre aspas, porque na verdade espias não eram. Não havia nada que necessitasse ser espiado em Jericó, pois tudo seria destruído. Isto, na verdade, era um motivo para Israel no passado entender que, apesar de tudo, Deus queria salvar as pessoas. Deus não tem prazer em destruir. A alegria de Deus é salvar. E é desta forma que Ele olha para cada um de nós. Não importa onde vivamos, não importa qual seja a nossa realidade, Deus nos olha com o objetivo de salvar-nos. E eu e você somos desafiados a ter este olhar hoje, onde vivemos. Às vezes você é posto em contato com pessoas que você nem imaginava. E a nossa tendência humana, e eu digo isso por mim, é sempre pré-julgarmos as pessoas. Olha só esta pessoa, olha o que ela está fazendo, olha como age, não é? Olha o que faz, olha a maneira dela se portar. Julgamos as pessoas, mas Deus nos desafia a termos uma visão para com a salvação dessas pessoas. E foi assim que Deus conduziu esses espias até Jericó. E onde eles foram parar? Justamente na casa de pior reputação em Jericó, que era a casa de Raabe, uma meretriz. Só que o plano de Deus era salvar esta mulher. E quando aqueles homens começam a expor o que está para acontecer, aquela mulher, diante do pedido dela, se você quiser ler depois, a história está lá no livro de Josué, nos primeiros capítulos, então ali você vai encontrar. Olhem o que ela vai dizer lá, no livro de Josué, capítulo 2, ela diz assim para aqueles 2 homens, verso 9: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas no Mar Vermelho diante de vós. E assim ela vai falando, e ela completa no verso 11 dizendo: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. E olhem a afirmação que ela faz no final deste verso: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Percebam que ali naquela cidade, o próprio Deus se incumbiu de espalhar a verdade a eles, mas também Deus incumbiu estes homens de irem até a cidade como porta-vozes de uma mensagem de salvação. E dentro do relato, que eu não vou ler agora com você, eu lhe deixo como uma tarefinha para você reler esta parte. É bom reler, né? Eu gosto muito de reler as coisas. Releia este relato, né? Quem sabe mais tarde um pouco, e perceba aí o que acontece. Mas eles eram porta-vozes de uma mensagem de salvação. E eles trouxeram a mensagem de salvação não somente para Raabe, mas para toda a sua família. Inclusive, deram uma abertura que, se mais pessoas desejassem aceitar este plano de salvação e resgate, poderiam vir até a casa de Raabe, e eles estariam certos de que seriam salvos e resgatados. Essa história me faz pensar no tempo que estamos vivendo. O mundo hoje está sob uma ameaça muito grande. O coronavírus é só uma pequena antecipação de coisas piores que virão, você sabe, certo? Mas eu e você temos aqui neste mundo uma missão. E eu faço aqui um link com a nossa lição da Escola Sabatina Jovem. Entendemos a nossa identidade, compreendemos as verdades sobre o nosso Deus. E esse Deus maravilhoso lhe dá uma missão. Coloca uma missão na nossa vida, que era já a missão de Israel no passado, a missão de salvar pessoas também. E hoje, mais do que nunca, há muita gente necessitando de uma mensagem de amor e de salvação. Esta é a mensagem mais necessária ao mundo hoje. E eu e você temos este privilégio de nos
nos aproximarmos das pessoas, não para as pré-julgarmos, mas para estendermos a ela a oportunidade de conhecer esse Deus grandioso que tem um carinho por cada uma, independentemente de quem sejam, independentemente da forma como vivam, e deseja que elas sejam seus filhos na eternidade. Eu quero terminar dizendo a vocês que Raabe recebeu um grande privilégio. Ela fez parte da linhagem real de Israel no passado, mas mais ainda ela foi incluída na linhagem real do próprio Jesus. E eu quero dizer a você que nós somos convidados para fazermos parte da linhagem real do universo. Não é só algo que envolva aqui o nosso pequeno planeta, não. Nós somos convidados a fazermos parte da linhagem real do universo. Deus nos convida para algo mais ainda, você e eu. Nós comporemos o sacerdócio real do universo. Seremos um grupo especial diante de Deus, diante de todo o universo. E Deus tem um convite especial para ti. Não importa como tenha sido a tua vida, a minha, enfim, as falhas que temos, Deus é um Deus de bondade, de misericórdia, e é um Deus perdoador. Então, que eu e você possamos viver as nossas rotinas, as nossas atividades, tendo em vista esta missão que temos. Que não prejulguemos as pessoas que estão ao nosso redor, apesar de seus erros, de suas falhas, da forma como vivem, que talvez aos nossos olhos não sejam as melhores, mas Deus tem um plano para cada uma delas. E Deus deseja tê-las também conosco na eternidade. Então, que Deus possa te usar, que nós lembremos-nos dessa história de Raabe, da sua salvação, do seu resgate e da sua inclusão na lista dos antecedentes, né? Do próprio Senhor Jesus, do grande rei Davi, e que assim nos alegremos de muito em breve vermos estas pessoas sendo coroadas pelo nosso Senhor juntamente conosco naquele lugar maravilhoso e perfeito em que muito em breve seremos conduzidos a viver o reino eterno do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que Deus te guie e que nós possamos ter esta grande alegria de vermos essas pessoas lá conosco também. Lá conheceremos Raabe, lá conheceremos Boaz, Jessé, Obed, Davi e tantos outros. Que Deus nos dê essa alegria, Deus nos dê essa certeza. É a minha oração por nós. Amém. Vamos ouvir um louvor agora. Nasce o dia navegando pelo alto mar, vento sopra contra a costa que quero aportar. Medo cobre os meus olhos, perco a direção. Braços falham, remo fraco e sem coordenação. Mas não posso duvidar que ao meu lado existe um Deus dando forças pra chegar no destino que é o céu.
pois só em ti conseguirei seguir. O vento irá soprar em direção do lar, e se eu cair no mar, eu não irei temer. Tudo vai se acalmar com tua voz, com tua voz em meu coração. Em meu coração. Nesse barco tão pequeno encontro salvação. Um ser frágil se faz forte ao segurar tuas mãos. Não desisto, pois tua vida me faz renascer, e a jornada se faz plena estando com você. Não há como duvidar. Ao meu lado existe um Deus, dando forças pra chegar no destino que é o céu, pois só em ti conseguirei seguir. O vento irá soprar em direção do lar, e se eu cair no mar, eu não irei temer. Tudo vai se acalmar com tua voz, com tua voz em meu coração. Em meu coração. Em meu coração. Em meu coração. Que esse Deus maravilhoso possa colocar esta paz, esta calma no teu coração, no nosso coração. Que você que nos acompanhou aqui em São Leopoldo, né, e nos outros lugares, recebi mensagens ali de Santa Maria, de Uruguaiana, de Taquara, né, de muitos lugares recebemos mensagens. Que você seja abençoado também e que Deus possa derramar e multiplicar esta paz na tua vida e na tua família. Inclina a sua fronte e vamos orar. Obrigado, bom Deus, por nos dares este entendimento de que somos teus filhos, somos especiais para ti. É verdade que às vezes, Pai, nos desviamos por caminhos maus, vivemos em um mundo de turbulências, de tempestades, mas não estamos sós. Temos um Deus que nos acompanha a cada instante. Temos um Deus que sabe onde estamos e o que o nosso coração realmente deseja e necessita. E que assim como alcançaste a Raabe, Senhor, tu possas alcançar a cada um de nós. Pai de amor, que a tua presença possa ser real na vida de cada um dos teus filhos, onde quer que se encontrem. Que cada família que nos acompanha nesta manhã receba ali a tua paz nos seus corações. E que muito em breve estejamos todos juntos de ti, naquele lar maravilhoso, na eternidade. É o que nós te suplicamos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos então a todos, né, por nos acompanharem nesta manhã. Semana que vem, né, teremos nova transmissão, está bom? Que Deus lhes conceda um bom restante e um feliz sábado. Amém.
Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito. Já não vivo eu sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego. Já não vivo eu sou inteiramente teu. E nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser. Já não vivo eu sou